Amor conjugal e terapia de casal. Uma abordagem arquetípica. Por Wanda Di Iorio. Somos Editorial. Canal Le Conde. Quinto. O desenvolvimento da ânima e do ânimos. A fusão dos complexos no desenvolvimento e na patologia. Von Franz afirma, abre aspas, os complexos da psique humana não são apenas um aglomerado de partículas, mas que eles se influenciam ou se dominam mutuamente e que sua centralização se deve ao arquétipo do si mesmo. Se isso é verdade, então é concebível que um influencie o outro e que os complexos possam também fundir-se uns com os outros. Os complexos da psique humana não são apenas um aglomerado de partículas, mas que eles se influenciam e se dominam mutuamente e que sua centralização se deve ao arquétipo do si mesmo. Se isso é verdade, então é concebível que um influencie o outro e que os complexos possam também fundir-se uns com os outros. Fecha aspas. Sendo os arquétipos da ânima e do ânimos os maiores responsáveis pelos relacionamentos amorosos, podemos vislumbrar a complexidade psicológica que envolve a escolha dos parceiros e a manutenção de uma relação quando esses arquétipos se encontram presos e contaminados pela sombra. O grau dessa contaminação pode estar diretamente relacionado à não humanização desses complexos ao longo do desenvolvimento. A que processos psicológicos estamos nos referindo quando falamos de humanização dos arquétipos ânima-ânimos? Que caminho um homem tem que percorrer para humanizar e desenvolver sua ânima? E a mulher, em relação a seu ânimos? Para Jung, a ânima inicia seu desenvolvimento a partir da identificação parcial do homem com sua mãe. E a raiz do desenvolvimento do ânimos está na identificação parcial da mulher com seu pai. Portanto, é possível que, durante um período de desenvolvimento, as experiências ligadas ao arquétipo da grande mãe contenham as experiências da ânima. Nesse período de indiscriminação, a mãe é o objeto que estabelece a conexão entre esses dois arquétipos. Podemos pensar que o mesmo processo ocorre em relação às primeiras experiências de ânimos. Quando a psique ainda vivencia um estado de ego-identidade incipiente,
O arquétipo do ânimos não se constela como uma unidade separada e indiscriminada, assim como outras vivências psicológicas. Nesse período de desenvolvimento, é a figura do pai que constela na filha o princípio masculino, estando o arquétipo do pai e ânimos fundidos no inconsciente como experiência objetal. Daí a importância fundamental de a criança ir gradualmente retirando dos pais pessoais a projeção de pai e mãe arquetípicos. O desenvolvimento dos arquétipos da ânima e do ânimos, na sua expressão mais plena, está relacionado diretamente ao descolamento da experiência arquetípica do materno e do paterno dos pais pessoais, como seus únicos portadores, para outras situações. O desenvolvimento dos arquétipos da ânima e do ânimos, na sua expressão mais plena, está relacionado diretamente ao descolamento da experiência arquetípica do materno e do paterno dos pais pessoais, como seus únicos portadores, para outras situações. A energia psíquica que reflui desse movimento ajuda na busca de novos humanizadores, tanto para os arquétipos da Grande Mãe, do Pai e, principalmente, da ânima e do ânimos, agora não mais fundidos aos dois primeiros. Ânima e ânimos ganham independência em relação aos arquétipos da Grande Mãe e do Pai e, junto com seus humanizadores, dão ao indivíduo a perspectiva de algo novo e criativo para a sua vida. Encontramos em Stein as possíveis consequências quando esse processo acima descrito não ocorre. Abre aspas. Se as projeções arquetípicas não forem por fim retiradas dos pais, o indivíduo tenderá a cair, seja no papel de filho ou no de progenitor arquetípico, em todos os relacionamentos que vier a estabelecer, razão pela qual ser-lhe-á extremamente difícil conhecer a experiência de uma relação individualizada e igualitária com quem quer que seja. Esta é uma das mais graves consequências do que os psicólogos denominam fixação materna ou paterna. Fecha aspas. Buscando compreender os sintomas conflitivos nos relacionamentos conjugais dentro desses quadros, podemos estabelecer uma conexão entre as experiências ligadas ao arquétipo da Grande Mãe, do Pai, da ânima ou ânimos e a sombra, receptáculo psíquico do material e experiências psicológicas ainda não elaboradas ou mal elaboradas no nível da consciência. A contaminação e até a fusão entre os complexos colocam os indivíduos em situações confusas, em que eles próprios ficam sem referências objetivas para se organizar diante da dor que vivem, e das quais, muitas vezes, são os causadores. Desmanchar o nó górdio é tarefa artesanal para analista e paciente. Nesses casos, a presença do cônjuge pode ser facilitadora, na medida em que sua postura, suas respostas, nos dão muitas informações a respeito de quem é quem na relação e de como os complexos fusionados de um se aliam aos do outro. Da análise dessa complementaridade, podemos discriminar como os complexos materno, paterno, da ânima e do ânimos se alojam na sombra, passando a constituir conteúdos sombrios da psique e se influenciando mutuamente, formando a sombra conjugal. E o que dizer da natureza da ânima e do ânimos? Jung nos legou um campo de estudo maravilhoso ao abrir sua compreensão para esse fenômeno psíquico, cuja fenomenologia ainda nos confunde, abrindo espaço para muitas críticas. Em algumas passagens de sua obra, ele associa a manifestação desses arquétipos a comportamentos culturais de sua época. Comportamentos ditos masculinos e femininos foram associados à natureza dos homens e mulheres, respectivamente, e com essa perspectiva passou-se a definir, em parte, os conteúdos dos arquétipos contrassexuais nos indivíduos. Dinamismo masculino e feminino. Ser homem é diferente de ser mulher, tanto no que se refere aos comportamentos biológicos quanto psicológicos. Só para simplificar,
É muito diferente nascer e se desenvolver com um pênis ou com uma vagina. Sem dúvida, a psicologia do homem é diferente da psicologia da mulher. Porém, ser masculino não é propriedade do homem, mesmo sendo ele que reúne mais condições biológicas, psicológicas e socioculturais de intimidade com esse princípio. O mesmo podemos dizer do princípio feminino. Trata-se de um dinamismo presente tanto no homem quanto na mulher. Porém, guarda com esta última tanta intimidade que faz dela a grande portadora desse dinamismo. Corroborando com esta ideia, escreve Stein, abre aspas, masculino e feminino são qualidades de personalidade humana comum a ambos os sexos. Porém, a natureza do homem tende a ser mais arraigada num espírito fálico, enquanto a da mulher tende a emergir de um espírito uterino. Fecha aspas. Stein busca definir essas diferentes manifestações do comportamento humano da seguinte forma, abre aspas, se de um lado o desejo do espírito uterino é ser penetrado, receber e abraçar, o de Falos é sempre penetrar num reino desconhecido. Falos é, portanto, fundamental para toda e qualquer iniciativa humana. Fecha aspas. Abre aspas. Ao mesmo tempo, este é um espírito em constante movimento, curioso, impulsivo, explosivo, ousado, mas incapaz de comprometimento, transbordante de alegria com seu próprio poder e pronto a usá-lo contra tudo que o ameace e detê-lo, sem a menor preocupação de cultivar e nutrir relações humanas, exceto se temperadas e contidas por Eros. Fecha aspas. A partir dessa descrição, fica claro que, mesmo sendo o pênis o grande representante de Falos, o espírito fálico não é propriedade exclusiva do homem, assim como o espírito uterino também não o é da mulher. Como característica de personalidade, podemos encontrar o predomínio de um desses princípios tanto em homens como em mulheres, numa inter-relação harmoniosa com o outro princípio, menos preponderante. É fundamental estarmos abertos para nos relacionar com Falos, de onde retiramos energia para nos mover em direção a novas construções. Por outro lado, sem o espírito uterino, nada pode ser contido, criando um vácuo estéril. O domínio de um desses princípios, às custas da repressão do outro, impede o desenvolvimento de caminhos criativos na resolução dos conflitos da alma inerentes à condição humana. No entanto, parece inegável que esses princípios interferem de forma diferente ao longo do desenvolvimento de homens e mulheres, estruturando simbolicamente suas personalidades dentro da dinâmica masculino-feminino. Encontramos, mais uma vez em Stein, uma formulação que nos parece esclarecedora. Abre aspas. A impotência mental, espiritual e física é consequência da incapacidade masculina de acolher Falos. A impotência mental, espiritual e física é consequência da incapacidade masculina de acolher Falos. Nada poderá alterar sua sensação básica de inadequação enquanto o homem não superar o medo de Falos, quando esse começa a agitar-se e erguer-se luminosamente na raiz de seu ser. Para uma mulher é diferente. Enquanto se sente ligada à suavidade e à receptividade de seu útero, ela se sente mulher por inteiro, a não ser que sua alma não se satisfaça em viver apenas o feminino arquetípico. Mesmo assim, a mulher que tem necessidade de pensar criativamente, de libertar-se espiritualmente da dominação masculina e de individuar-se, sentir-se-á inadequada e não realizada, enquanto não permitir ela própria que a plena potência de Falos penetre em sua consciência. Todavia, uma mulher pode levar por muitos anos uma vida relativamente plena, ainda que inconsciente, até ver-se forçada a enfrentar seu medo de Falos.
Já um homem, não. Para ele, isso é essencial à sua iniciação na virilidade. Fecha aspas. Assim, dentro dessa perspectiva mais ampla em relação aos dinamismos masculino e feminino, é que muitos autores junguianos continuam fazendo referências às mulheres como personificação do arquétipo da ânima para os homens, como representantes de seu feminino arquetípico, assim como os homens personificam o arquétipo do ânimos para as mulheres, simbolicamente tomados como masculino arquetípico. Isso ocorre mesmo quando, teoricamente, questionam a formulação conceitual desses arquétipos originalmente postulada por Jung. Os nossos caminhos estão irremediavelmente ligados ao mundo dos arquétipos. Os nossos caminhos estão irremediavelmente ligados ao mundo dos arquétipos. Humanizá-los faz parte de nosso processo de individuação. E é um desafio para o ego estruturar-se conciliando as forças arquetípicas do mundo interno e as forças coletivas do mundo externo. Estamos tão impregnados dos valores coletivos patriarcais que tomamos emprestado os modelos culturais de conduta de homens e mulheres como a verdadeira natureza dos mesmos, a ponto de deixar que esses valores interfiram em nosso relacionamento com os arquétipos da ânima e do ânimos, determinando o tratamento que lhes dispensamos. Assim, a forma como um homem se relaciona com uma mulher revela a forma como ele se relaciona com sua ânima, e vice-versa. O mesmo vale para a mulher, em relação ao seu ânimos. Essa interferência mútua entre esses dois mundos sobrecarrega o trabalho do ego na estruturação da nossa personalidade, sendo um verdadeiro herói no processo do desenvolvimento. O dinamismo patriarcal nos impõe um modelo relacional maniqueísta, tanto em relação ao outro como em relação aos nossos próprios conteúdos psíquicos. A psicoterapia conjugal é uma tentativa do homem moderno de se encaminhar na direção do dinamismo de alteridade, promovendo um tipo de relacionamento igualitário e dialético entre o eu e o outro, que nessa abordagem é o cônjuge. Esse outro também pode ser o outro dentro de mim, o inconsciente, o estranho, a ânima ou o ânimos. Podemos encontrar em Samuels um posicionamento mais atual em relação a esses arquétipos, formulado do seguinte modo, abre aspas, ânima e ânimos provocam imagens que representam um aspecto inato de homens e mulheres, aquele aspecto deles que é, de certa forma, diferente do modo como funcionam conscientemente. Um outro estranho, talvez misterioso, porém certamente cheio de possibilidades e potencialidades. Mas por que a ênfase no sexo oposto? Porque o homem irá, muito naturalmente, imaginar o que é outro para ele sob a forma simbólica de uma mulher, um ser com outra anatomia. A mulher irá simbolizar o que é estranho ou misterioso para ela em termos do tipo de corpo que ela mesma não tem. Na verdade, a sexualidade do oposto implica na psicologia do oposto. A sexualidade é uma metáfora para isso. Fecha aspas. Para esse autor, essas estruturas fazem a, abre aspas, conexão da pessoa como ela é, ego, com aquilo que ela pode vir a ser. Fecha aspas. A forma como esses arquétipos se manifestam em cada homem ou mulher depende da psicologia de cada indivíduo. Caso E. Paulo e Ada. O casamento como um caminho para a resolução da ferida do incesto. O caso clínico que passaremos a apresentar será ilustrado a partir de um sonho de Paulo, que desvela não só a dinâmica conjugal, como também a sua condição psicológica. O sonho ocorreu uns 3 meses após o início do nosso trabalho, e foi assim descrito, abre aspas, eu e minha mulher corríamos dentro de um curral, cujo chão era meio fofo. Vinha uma vaca preta com chifres. Ada corria na frente e pulou um muro alto, preto, e me olhava com irritação,
como se eu estivesse muito parado, e ela pensando que qualquer um já teria facilmente pulado. Eu iria pular, mas estava querendo segurança para pisar naquele chão. Fecha aspas. Este sonho revela, no plano arquetípico, um conflito entre os arquétipos da ânima e da grande mãe, que já se pronunciara, no plano pessoal, através de uma imagem que Paulo construiu logo na primeira sessão da terapia do casal. Ele se propôs a montar uma imagem que pudesse, de alguma forma, representar algum aspecto daquele relacionamento, mas que não era a sua imagem, mas a imagem que ela faria. Eis a imagem. Ada andando depressa, a passos largos, e ele tentando segurá-la pelo braço para que ela andasse mais devagar, e ele então pudesse acompanhá-la. Nessa imagem, Ada continua andando, e ele então para e desiste de continuar. Ela se mantém de costas e não o vê. Chora e diz que se sente sozinha na luta. Quando Ada se vira para Paulo, constata que essa é a situação da qual ela não gosta, essa diferença entre os dois. Paulo argumenta que, apesar dessa diferença, ele está ali, não vai embora, que lhe dá carinho e amor. Ada se deu conta do tamanho de sua pressa e percebeu que o marido investia muito mais na área afetiva do relacionamento do que ela, que nesse momento da vida canalizava a maior parte de sua energia para a sua profissão. Tanto o sonho quanto essa imagem mostram que o espírito fálico está ou é mais predominante na esposa e o espírito uterino no marido. Essa poderia ser uma condição sadia na personalidade de ambos. Porém, o sofrimento deles e o conflito consciente e inconsciente nos alertam para a necessidade de uma compreensão mais profunda dessa situação. Uma hipótese pode ser levantada com relação à psicologia do casal. Ânima e ânimos, vistos através dessas representações do inconsciente, podem estar vinculados a outros complexos no inconsciente. Necessitam, portanto, de um trabalho psicoterápico que promova essa distinção entre a ânima e o ânimos e os outros complexos. Em relação a Paulo, tudo indica que sua ânima tem que ser libertada da influência destrutiva do arquétipo da grande mãe, que sombriamente vem consumindo-o ao longo de sua vida, como acabamos por constatar através de sua história pessoal. Ele comenta que Ada lembra muito sua mãe, que era exageradamente autoritária e agressiva, e que sempre o subjugou, tentando fazer dele o seu par. Sua mãe esteve sempre entre ele e seu pai, ofuscando-o e desvalorizando-o por considerá-lo intelectualmente inferior. Paulo, sim, correspondia aos ideais ambiciosos da mãe. Era inteligente, tinha uma escolaridade e uma conduta social exemplar. Morou com os pais até a morte da mãe, quando conseguiu mudar para um apartamento que havia adquirido algum tempo atrás. Mas o medo de decepcioná-la fez com que não se mudasse. Havia sido noivo várias vezes, mas depois de um tempo se desinteressava pela pessoa. Com Ada foi diferente, porque foi ela quem definiu o casamento quando percebeu que queria tê-lo como marido. Ele comenta que se passasse aquele momento, talvez não se casassem. Assim como decorar um apartamento com uma certa sofisticação, fazer a viagem de lua de mel para a Europa, foram muito mais em função dos desejos da esposa, pois sozinho não pensaria em fazer nada disso. No momento em que eles vieram buscar ajuda, a queixa de Ada era que ele era muito passivo, inseguro e dependente dela. A firma de locação de automóvel de Paulo faliu logo que se casaram, e ela disse que percebia uma certa indiscriminação da parte dele quanto à forma de organizar e gerenciar seu negócio. Depois da falência, ele se acomodou dando algumas aulas e escrevendo uma tese interminável que consumia todo o seu tempo e, ao mesmo tempo, protegia-o de se aventurar em novas conquistas profissionais. Ele era pressionado por ela e se sentia pouco compreendido no seu caminho. Ada se mostrava completamente diferente. Estava sempre buscando novas atividades, tanto para o seu desenvolvimento profissional quanto para melhorar sua remuneração mensal, que naquele momento
era necessária para o casal. Stein escreve que a mãe inibe falos. O sonho de Paulo mostra como ele está se movendo no campo arquetípico materno. O terreno é fofo, portanto é macio e não machuca os pés, mas não dá a sustentação necessária para as grandes lutas da vida. Jung se preocupou em estabelecer paralelos significativos entre as vicissitudes da libido, o surgimento do herói como entidade psíquica, ligados à libertação do mundo materno para a formação de uma personalidade adulta. Ele buscou, como referências para esses paralelos, histórias mitológicas de várias origens étnicas, que podem ser consideradas um arcabouço teórico psicoantropológico de seu pensar. Ele escreveu, abre aspas, o herói é um tipo ideal de vida masculina. O filho abandona a mãe, a fonte de sua vida, impelido por uma nostalgia inconsciente de reencontrá-la para voltar a seu seio. Todo obstáculo que se ergue no caminho de sua vida e ameaça sua ascensão tem veladamente os traços da terrível mãe, que com o veneno da dúvida secreta e do recuo inibe sua coragem de viver. E em cada vitória ele reconquista a mãe sorridente, doadora de amor e vida. Fecha aspas. Em outro parágrafo, ele escreve que a neurose pode ser fruto de uma convivência excessiva de dependência no seio familiar, dando origens a temores que vão se tornando cada vez maiores para enfrentar as lutas normais da vida. A função da ânima e do ânimos, quando livres para se constelarem na psique do indivíduo, ajudam-no como forças instintivas necessárias e imprescindíveis para se libertar de forças inconscientes ligadas às vivências infantis, e daí promover uma melhor adaptação consciente. Ainda em Jung, abre aspas, a exigência do inconsciente, a princípio, age como um veneno paralisante sobre a energia e a iniciativa. Razão por que pode ser comparada à picada de uma serpente venenosa. Aparentemente é um inimigo demoníaco que rouba a energia, mas na realidade é o próprio inconsciente cuja tendência diferente começa a impelir a iniciativa consciente. A causa desse fenômeno muitas vezes é bastante obscura, tanto mais porque se complica com inúmeras circunstâncias, condições ou causas secundárias, como, por exemplo, com tarefas externas difíceis, decepções, insucessos, com a diminuição da resistência pela saúde, com problemas familiares que compreensivelmente causam depressões, etc. Seria a mulher que secretamente paralisa o homem, que não mais pode libertar-se e volta a ser criança junto a ela. Fecha aspas. Podemos ver o funcionamento psicológico de Paulo dentro dessa dinâmica. A posição que ele ocupa no sonho revela o conflito entre manter-se ligado às forças primitivas maternas que ameaçam prendê-lo, paralisando seu desenvolvimento, e o medo de seguir sua esposa ânima, intrépida e destemida, para arriscar-se numa aventura nova, de possibilidades imprevisíveis. Uma interpretação simbólica desse sonho pode ser encontrada em Jung, abre aspas, a libido progressiva, que domina o consciente do filho, exige separação da mãe. Mas isso se opõe à saudade da criança pela mãe, sob a forma de uma resistência psíquica, que na neurose se expressa através de inúmeros temores, isto é, o medo da vida. Quanto mais o indivíduo foge da adaptação, tanto mais aumenta seu medo, que então o acomete em todas as oportunidades e em grau cada vez maior, impedindo-o. O medo do mundo e dos homens causa um recuo maior, um círculo vicioso, o que leva ao infantilismo e à volta para dentro da mãe. Fecha aspas. Uma interpretação prospectiva desse sonho é possível, pois fica clara a presença do movimento progressivo da libido atuando no nível do inconsciente através da figura da ânima. O ego onírico do sonhador registra que ele vai pular,
que ele vai correr o risco que a situação conflitante lhe impõe, apesar da insegurança. Um outro símbolo importante que aparece no sonho e contribui para essa interpretação é o pisar. Abre aspas. Não só os pés, mas também a ação deles, o pisar, parece ter significado de infertilidade. A regressão da libido faz com que no ato ritual da dança os passos sejam quase uma repetição do espernear infantil. Este último está associado à mãe e à sensação de prazer, e ao mesmo tempo representa um movimento que já é executado na vida intrauterina. O pé e o ato de pisar têm significado gerador, isto é, a reentrada no ventre materno. Portanto, o ritmo da dança coloca o dançarino num estado inconsciente. Fecha aspas. Quando Jung fala de uma reentrada no ventre materno, está também se referindo à possibilidade de um segundo nascimento, que, do nosso ponto de vista, pode ser a possibilidade da cura da ferida do incesto. O ego, herói de todas essas lutas, não sucumbe à regressão da libido e sai renascido depois de vencer a guerra contra o monstro de dentro. Assim, esse sonho aponta para a possibilidade de renascimento desse homem através da libertação das forças opressoras maternas e da integração de sua ânima. Abre aspas. O herói não nasce como um simples mortal, porque seu renascimento representa um renascimento a partir da esposa-mãe. A ânima aparece primeiro na figura da mãe e depois se transfere desta para a amada. Fecha aspas. Essa transferência pode ser a partir de um renascimento simbólico, um trajeto de idas e vindas da libido encarregada de unir e separar o sujeito dos objetos em que se projeta, tantas vezes quanto forem necessárias, para então emergir uma individualidade. Mas essa transferência também pode ocorrer, como nessa relação conjugal, contaminada pelo complexo materno, levando o marido a estabelecer com a esposa uma relação de resistência e temor, da mesma forma que no sonho ele se relaciona com sua ânima. No sonho, ele sente a esposa irritada com ele, julgando-o. A imagem por ele construída também mostra essa dinâmica inconsciente. Ele se paralisa enquanto a mulher continua andando. A contaminação do arquétipo da ânima pelo complexo materno, fazendo com que esse homem viva sombriamente experiências que deveriam ser a alavanca para seu desenvolvimento psicológico, mostra a relação entre a repressão e o mundo dos instintos, abrangendo outras formas de expressão psíquica, além da sexualidade. Uma outra formulação de Jung corrobora essa interpretação dada ao sonho, possibilitando-nos maior consistência à compreensão do caso, assim como a condução clínica do mesmo. Abre aspas. A regressão causada pela repressão dos instintos sempre leva ao passado psíquico, e com isso, também à fase da infância, em que os poderes decisivos aparentemente e em parte também realmente foram os pais. Mas além dos pais, entram em jogo também os impulsos dos instintos inatos, o que se depreende da influência diferente que os pais exercem sobre seus filhos. Os filhos reagem de maneiras diversas à influência dos pais. Possuem, portanto, determinantes individuais. Para o vazio do consciente infantil, deverá parecer naturalmente que todas as influências determinantes provêm de fora. A criança não sabe distinguir seus próprios instintos da influência e da vontade dos pais. A incapacidade de discernimento da criança faz com que os animais que representam os instintos sejam ao mesmo tempo atributo dos pais e que os pais apareçam em forma de animais, o pai como touro, a mãe como vaca, etc. Fecha aspas. Qual é a saída para esse homem via casamento? Da relação incestuosa com a mãe, sobrou um feminino duro, crítico, exigente, castrador, que despotencializou a energia fálica do filho, que também não pode encontrar na figura do pai uma experiência positiva do arquétipo paterno.
Seu pai tinha todas as características de uma personalidade que também rejeitou Falos. Subjugado pela força da mulher, não conseguiu estabelecer com o filho um tipo de cumplicidade própria dos homens, abandonando-o covardemente num campo de batalha onde ele próprio se deixou derrotar. O filho teria que fazer essa luta por ele, e isso foi feito. Esse mesmo padrão arquetípico se constelou na relação com a esposa. Constatamos mais uma vez o caráter luminoso inerente aos arquétipos e sua forte interferência nas escolhas amorosas, como podemos constatar nesse casal. Já nos primórdios da psicologia analítica, Jung escreveu, abre aspas, ele, o arquétipo, age de modo fascinante, opondo-se eficientemente ao consciente, e ao longo da história até forja destinos através das influências inconscientes sobre nosso pensar, sentir e modo de agir. Fecha aspas. Esse homem, não podendo apropriar-se de seu espírito fálico, que foi engolido na relação materna, projeta-o na mulher, que vem a ser representante de sua ânima. A partir desse movimento psíquico, inicia-se a grande batalha dessa grande guerra que vem sendo a vida, apesar de ter estado por muito tempo inconsciente a respeito. Sua ânima é predominantemente fálica. Fazendo uma retrospectiva de sua vida, ele percebeu que só ganhou dinheiro quando não estava com alguma mulher, que sempre que esteve afetivamente envolvido com alguém, ele não crescia financeiramente. Eros e Falos não se harmonizam nessa personalidade. Nunca se harmonizaram no casal parental. E esse mesmo padrão se repete na sua dinâmica conjugal. Na união com uma mulher, sua energia fálica fica toda por ela despotencializada. E o caminho no sentido de sua individuação é resgatá-la, de tal forma que Eros, predominante em sua personalidade, acolha e humanize Falos. O que não foi possível viver na relação parental terá que ser vivido na relação conjugal. Tarefa difícil. A escolha do cônjuge e o conflito estabelecido nessa relação apontam para a necessidade de acabar com essa cisão. É uma questão de vida ou morte psicológica. O destino do homem é sempre moldado no ponto em que reside o seu medo. Segundo Francis Weeks. Assim, o tipo de escolha que ocorreu nessa relação foi o primeiro passo nessa direção, por mais estranho que possa parecer. Essa esposa, com seu tipo de personalidade, não facilitará nem um pouco esse caminho para ele, e vice-versa. Esse casamento pode ser um caminho criativo, apesar de todas as dificuldades já vislumbradas, pois ambos podem viver na relação com o outro experiências simbólicas que servirão de ponte entre os dois mundos, consciente e inconsciente. Através da união com o cônjuge, será possível uma união com partes da própria psique. Situação semelhante se aplica à condição psicológica de Ada. Ao trazer sua queixa em relação ao marido, expressa a profunda decepção causada logo após o casamento, quando a situação econômica dele ficou completamente destruída, a ponto de chegar à falência. O casamento inicialmente realizou todos os seus sonhos, inclusive com a lua de mel na Europa. Tinha a sensação de estar se casando com um príncipe. Logo, tinha desejos de ser e viver um conto de fadas como princesa. Na sua história de vida, sofreu uma perda muito importante. Perdeu seu pai aos 13 anos de idade. O relacionamento com a mãe era difícil e ela se fechou para o mundo naquela época. Segundo sua percepção, ficou estagnada por um tempo. Depois de um tempo de análise, deu uma virada na sua vida e seu lema passou a ser vencer ou desistir. Mas o primeiro se tornou mais forte e ela passou a se exigir que tudo tinha que dar certo. Portanto, uma das coisas que mais a irritava com relação ao marido era que para ele algo poderia dar certo como poderia dar errado, e isso era aceitável.
Ada tinha irmãos mais velhos, com personalidades fortes, desafiadoras, chegando à agressividade. Características que admirava. Ganhar no grito era algo que ela valorizava. O registro que tinha de seu pai era de um homem com atitudes semelhantes às que via em seus irmãos. Era clara a ligação com os irmãos enquanto modelos de homem, e com os quais mantinha certa atitude competitiva. O marido se ressentia pela desvalorização que sofria nessa relação triangular. Ele, ela, irmãos. Durante o nosso trabalho, Ada fez a seguinte imagem para representar sua concepção sobre o que seria uma relação homem-mulher. Construiu essa imagem em 2 momentos. No primeiro, eles estariam de costas um para o outro, o que significava que cada um estava naquele momento cuidando de suas próprias coisas. E num segundo momento, eles se voltariam um para o outro e trocariam suas experiências. Os sentimentos do marido sobre essa imagem correspondiam aos da vivência conjugal. Ela de costas para ele, mesmo quando ao lado dele fisicamente. Ressentia-se com a indiferença dela por seu trabalho, pelo tema de sua tese, enquanto ele se interessava por várias situações que diziam respeito ao trabalho dela, lia livros relacionados com a profissão dela, etc. Sentia uma ausência afetiva na relação com a esposa, sempre voltada e preocupada com os objetivos externos criados por ela como alvos que eram desafios que deveriam ser alcançados. Por isso, a atitude realista dele de aceitar que algo poderia ou não dar certo a irritava bastante. Explorando melhor aquele primeiro momento, um de costas para o outro, Ada registra uma sensação de peso sobre si. Paulo, por sua vez, coloca que estava tentando resistir ao peso que ela fazia sobre as suas costas. Dessa imagem, passamos a explorar corporalmente o peso de um sobre o outro. Ela se instalou nas costas dele, que a acolheu, e lhe deu a sustentação desejada, levando-a a se sentir segura. Quando foi a vez de ele experimentar se apoiar nas costas dela, ele não conseguiu sentir-se confortável. Ada então comenta que não vai dar folga para ele, que ela não vai deixar ele se encostar nela, não vai ajudá-lo mais. Sente que ele tem uma dívida para com ela. Não uma dívida afetiva, já que é leal, amoroso, mas em relação às suas expectativas frustradas. A figura do príncipe projetada nele pode ser compreendida como a busca do perfeito, do casamento de Eros acolhedor com Falos potente. A imagem que Ada construiu pode ser interpretada como se ela estivesse dando as costas para aspectos de sua psique. Nesse caso, a sombra é simbolizada através dessa expressão corporal. Seu ânimos, representado ali pela figura do marido, comporta também aspectos sombrios, que no desenrolar da sessão foram percebidos como algo pesado, que ela não desejava acolher. Ela não estava podendo acolher o outro que é portador de um dinamismo diferente do seu, nem o outro dentro dela, negado e reprimido sombriamente. Nossa hipótese é que a predominância de Eros na personalidade do marido a assustava, pois temia esse mesmo dinamismo dentro dela. Tinha medo de ser paralisada, de perder sua energia fálica, responsável pela sua sobrevivência, segundo a sua percepção. Seu ânimos onipotente e grandioso, projetado na figura bem-sucedida do noivo, não suportou o outro lado humano, com limitações e fracassos. A decepção experimentada e a raiva decorrente foi dirigida ao marido sob a forma de desvalorização e não de acolhimento, daquilo que aparentemente era só dele, e que mais tarde, durante a terapia do casal, passou a ser visto fundamentalmente como uma parte cindida de seu ânimos, ainda não humanizada, presa a uma idealização narcisista em função da ferida do incesto não curada. O marido não mais correspondeu àquele ideal masculino, protetor e salvador da criança órfã. Ela perdera o pai num momento crucial de sua vida. A traição se repete quando o marido a frustra
por não poder continuar como portador da projeção arquetípica Animus Pai. Vamos tentar explorar a relação entre a ferida do incesto e o ânimo cindido em seus aspectos espirituais e sensuais. Segundo Stein, abre aspas, o ânimos se divide em muitas formas diferentes, todas em contínua oposição mútua. Fecha aspas. Apresenta duas grandes dimensões que são a espiritual e sensual, assim como a ânima. O ânimos espiritual traz no seu desenvolvimento não só aspectos do princípio paterno, como também do arquétipo do filho e do irmão. Esses arquétipos, como funções do ânimos, são definidos por Stein da seguinte forma, abre aspas, o arquétipo do filho é basicamente um princípio que fertiliza e renova o pai, e por conseguinte, os valores culturais ultrapassados. Ele é curioso, explorador, imaginativo, brincalhão, ousado e explosivo. É um impulso que busca a autoexpressão espontânea, em contraste com o contemplativo e conservador princípio paterno. O arquétipo do irmão traz em si o princípio de Eros, que deseja intimidade espiritual e conexão anímica com outrem. O arquétipo irmão-irmã, ou o arquétipo do incesto, é, em última análise, responsável pela conexão anímica entre homem e mulher. A conexão da mulher com esse aspecto de seu ânimos é, portanto, fundamental. Isso lhe torna possível ter a experiência de sua totalidade num encontro de amor, de alma para alma, com um homem. Aí temos, como uma coisa só, o arquétipo do amor romântico e do casamento real. Fecha aspas. Não é difícil depreender a importância do relacionamento de uma filha com seu pai e sua posição no triângulo incestuoso com a mãe na determinação do padrão adulto do relacionamento de uma mulher com os homens. É fundamental para uma menina o tipo de projeção de ânima que ela recebe do pai. Uma filha única sofre um impacto muito maior dessa projeção, principalmente quando não há uma boa relação parental. No caso de Ada, ela era a única filha. E do mau relacionamento com sua mãe, pode-se supor um triângulo incestuoso mal resolvido. A possibilidade de elaboração da culpa decorrente do casamento incestuoso inconsciente com o pai foi precocemente abortada. A morte do pai ocorreu no início de sua adolescência, quando os impulsos e fantasias sexuais aparecem revigorados e o ego é impelido a buscar novos objetos que venham a humanizar as forças arquetípicas. É o momento em que o ânimo sensual desabrocha, contendo, abre aspas, as manifestações físicas do poder e da agressividade fálicos. Ele é exógamo e, portanto, abriga o medo e o fascínio provocado pelo outro desconhecido. Fecha aspas. Se partirmos dessas interpretações formuladas por Stein, é possível supor que essa paciente não pode conciliar a cisão entre seu ânimo espiritual e sensual. Seu ego feminino ficou à mercê da atuação alternada dos conteúdos sombrios dessas dimensões psíquicas não conciliadas, o que torna impossível colocar na relação com o marido a sua totalidade. No momento em que seu ego deveria se apropriar de toda a libido disponível para separar-se dos pais pessoais como forças arquetípicas e daí poder estabelecer com eles um relacionamento mais humano, pessoal e igualitário, sofreu um golpe de morte. Esse movimento psicológico lhe daria um ganho de autonomia no seu desenvolvimento, conectando-a com essas forças dentro dela. Privada da relação pessoal com o pai para o estabelecimento de uma identidade renascida do inferno incestuoso, a libido foi estancada. Seu ânimos foi mutilado, tanto em sua dimensão espiritual quanto sensual. Seus irmãos continuaram como portadores dessa projeção inconsciente, mas também de forma mutilada. O princípio de Eros, essencial na dimensão espiritual, estava reprimido nessa dinâmica familiar.
O princípio fálico, essencial na dimensão sensual para o desenvolvimento da sexualidade impessoal, não relacionada, traria ansiedade e temor diante da possibilidade do rompimento da barreira do incesto. Assim, a ferida do incesto se instalou. Einstein, analisando essa divisão da psique, nos aponta uma saída. Abre aspas. Quando um arquétipo se rompe, uma parte parece funcionar como impulso na direção da mudança e do desenvolvimento, do devir, enquanto seu oposto visa a sobrevivência física e o prazer sensual, o ser. Dependendo do braço do ânimos que agarra a mulher, ela será impiedosamente levada a tornar-se algo distinto do que é, ou será compelida a rejeitar todos esses absurdos sobre desenvolvimento espiritual e consciência. Debatendo-se entre esses opostos, ela será criticada e se sentirá culpada e inadequada sempre que tentar respeitar seus sentimentos. Em seu relacionamento concreto com os homens, sentir-se-á alternativamente atraída, ora por tipos predominantemente espirituais, ora por outros, com uma dimensão física mais acentuada. Mas com nenhum se sentirá adequada como mulher, porque pelo menos um dos aspectos do ânimos estará sempre a criticá-la. Somente após a cura dessa cisão interna do princípio masculino é que poderá ver-se livre desse atropelo constante, passando a sentir o ânimos como uma força benevolente e não julgadora, que protege a integridade de seu ser e orienta o processo do seu devir. Fecha aspas. Podemos vislumbrar 3 caminhos que possibilitam a cura dessa cisão. Um deles é a própria vida, quando estamos em contato com experiências intensas. Se formos capazes de nos abrir para sermos penetrados na proporção da intensidade que essas experiências nos trazem, poderemos ser recompensados pela nossa coragem, com o restabelecimento da ligação com o nosso self. Essa tarefa é muito difícil, principalmente para nós ocidentais, que perdemos a ligação necessária com os símbolos coletivos da alma humana e estamos entregues à nossa condição individual para elaborar, de forma solitária, os mistérios da vida. O tabu do incesto e a ferida que nele pode existir são um dos maiores problemas da alma humana. Um outro caminho possível é o processo de análise, que, através da vivência transferencial, pode provocar profundas mudanças no relacionamento de uma mulher com seu ânimos e de um homem com sua ânima. E o terceiro caminho é, sem dúvida, o casamento. Esse casal se escolheu movido por dinâmicas arquetípicas inconscientes, numa tentativa penosa, porém criativa, de conseguir, através do relacionamento conjugal, separar o lado sadio dos complexos da ânima e do ânimos do mundo sombrio dos complexos maternos e paternos negativos. A presença do cônjuge facilita essa separação através da projeção dos elementos sombrios no parceiro, o que possibilita, num segundo momento, uma elaboração desses mesmos conteúdos como partes da própria psique, levando a uma reintegração dessas. Esse processo vai permitir que cada um seja visto através de uma percepção mais clara do outro e que ambos possam estar mais livres para colocar a totalidade de seu ser na relação. Quando não é preciso defender-se da própria psique, também não é preciso defender-se do outro. Portanto, na terapia de casal, não se pode aceitar o argumento de um parceiro contra o outro sem achar que o primeiro está tão comprometido emocionalmente com aquela situação quanto o segundo, sobre quem recai a queixa. A reintegração dessas partes projetadas oferece aos cônjuges um caminho para a individuação. Nesse casal, por exemplo, cada um tem tarefas bem difíceis ao longo desse caminho. E como se pode depreender da situação conjugal, nenhum dos dois pode facilitar o caminho do outro, pois seus conflitos conscientes e inconscientes se intersectam numa dimensão que a lógica e a razão não alcançam. Assim, esse homem, que sempre buscou maquiavelicamente agradar às mulheres,
começou a perceber que essa atitude era uma tentativa de mobilizar nelas um feminino materno, projeção de uma ânima sombria, que o aterrorizava com suas exigências. O seu medo paralisava-o e mantinha projetada na mulher aquela força devoradora e paralisante que nunca podia satisfazer. O casamento estava sendo um caminho acidentado através do qual ele estava sendo levado inconscientemente a resolver a ferida do incesto, esse conflito das figuras parentais internalizadas que o deixou amarrado por tanto tempo. No casamento, essa ferida foi reativada. Ou ele se submetia ao poder fálico projetado e identificado na mulher e continuava perdido de si, identificado com a figura fracassada do pai, ou estabelecia uma conexão com seus próprios valores e mantinha-se fiel a eles, assumindo o risco de ser criticado ou mesmo abandonado pela esposa. Ele não podia atrair-se novamente, se quisesse restaurar sua verdadeira identidade. Diante desse impasse, ele percebeu que o risco de desagradar a esposa existia, qualquer que fosse sua atitude. Dessa percepção, ele depreendeu que o conflito estabelecido era muito mais em decorrência de uma realidade interior do que uma exigência externa que deveria ser solucionada como tal. Com isso, a resistência que ele apresentava a uma análise individual foi quebrada. Essa mesma percepção de que o conflito conjugal era a expressão de uma realidade interna a ser resolvida também favoreceu a esposa na reintegração de partes suas projetadas no marido. Ela pôde estabelecer uma conexão entre o medo contrafóbico de sua potência fálica, representada na imagem pela pressa como caminhava pela vida, e o medo da impotência, projetada no marido. A exigência de que ele fosse forte e potente tornava-a raivosa e insatisfeita com seus aspectos frágeis e carentes, levando-a a humilhá-lo por isso. Aos poucos, Ada foi levada a perceber a completa rejeição de suas próprias fraquezas e desamparo. Em última instância, ambos eram tementes a Falos. Ele, porque teve essa força usurpada ao longo de seu desenvolvimento. Ela, porque precisou usá-la defensivamente para sobreviver, sem ter podido dosá-la com Eros, uma vez que a ameaça relacionada ao tabu do incesto estava sempre presente no relacionamento com os irmãos. A saída menos perigosa foi identificar-se com eles em nível de persona. A psicoterapia do casal possibilitou que eles desprendessem da equação paralisante citada por Stein: falos ereto igual potência, falos flácido igual impotência. Quando o impasse desse nível se desfaz, abrem-se muitas portas para outras conexões psicológicas importantes.